Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então eu queria partilhar sobre a Escola da Divina Vontade, né? O estudo 60, parte 3. Essa parte que falou, né, que Jesus falou, que explicou sobre a mortificação. O que é mortificação? Ele falou que a mortificação é como a vista da alma, que assim como os olhos são a vista do corpo, a mortificação é a vista da alma. E aí dá para entender, assim, com um exemplo, né? Deixa eu ver se eu entendi. A mortificação é a vista da alma. É você olhar para sua alma e você mortificação, você olhar para sua alma e morrer e renunciar, tipo assim, eu entendi assim, você renuncia o que você tá vendo. Ai, Jesus, não sei explicar, tipo assim, mortificar, se mortificar. No caso da Luísa, ela tá sofrendo pela pena da privação. E aí, o que seria ela mortificar? Ela quer ver Jesus, eu quero ver ele agora, eu quero ver agora. Eu não posso esperar, eu vou morrer se ele não aparecer. E ela fica falando um monte de coisa, um monte de disparate, né? Então, se ela se mortifica, ela fala, mas Jesus, ele não, aí ela vai se mortificar de tudo isso e vai lembrar do que Jesus falou. Ele não vem, ele já tinha explicado para ela várias vezes por motivo da privação. Ele não vem porque ele quer dar curso à justiça, né? Ele quer dar curso à justiça. Se ele vem e ela é vítima e ela sofre, a justiça é aplacada, ela quer sofrer, quer receber nela todo o sofrimento e poupar as criaturas dos castigos, e ele fala que tem que castigar, que é o único jeito. Ele está trabalhando ali na salvação das almas, na santificação, dando curso à justiça, deixando a justiça livre para castigar as criaturas das suas próprias escolhas, seus próprios pecados. Então ela ficar nisso, ele não vem por causa disso. Tem ele já tinha explicado, então ela fica se batendo, né? Se batendo, é o que falou, se batendo. Cala sua boca, por que você tá falando isso? Jesus já explicou por que ele não vem. Ela fica falando, ele não me ama mais, ele não me ama mais. Aí ela se mortifica e fala, como assim ele não me ama mais? Ele é o próprio amor, ele é o amor infinito, como que ele não me ama? Não é por causa disso que ele não tá vindo, porque ele não me ama. Cala sua boca, cala sua vontade. Mortifica o seu eu, cala o seu eu e fica com o que Jesus está falando. Dá morte ao seu eu, aos seus pensamentos, às suas coisas, às suas ideias e fica com o que Jesus fala. Morre para si mesmo, mata os seus, renuncia, se mortifica. Então, fica com o que Jesus falou. Aí tem trechos que ela fala, meu Deus, eu tava lendo esses dias que ela fala até assim. Ele fala para ela assim, ela tá lá sofrendo, e ele fala assim, o seu sofrimento, o seu sofrimento me faz sofrer mais do que todas as outras criaturas juntas. Só o seu sofrimento, porque você faz parte da família, você é minha filha. Então, eu ver você sofrer é mais do que ver todas as criaturas sofrendo. Então, porque você tá na minha casa. Aí ela fala para ele assim,
Se ele sofresse tanto me vendo sofrer, ele não faria isso, não ficaria sem vir. Ele fala, mas ele só fala, mas os fatos mesmo não dizem. Quase que ela estava falando para ele assim, você não está falando a verdade. Porque você fala isso, mas os fatos mesmo eu não vejo. Ela fala esses disparates. Então, assim, o se mortificar, ela fala, quem sou eu para falar isso para Deus? Quem sou eu para marcar a hora para ele vir? Quem sou eu? Sou uma pura criatura. Então, ela se mortificar tudo isso e ficar com o que Jesus fala, com o que ele fala, né? A gente fazer isso, né? Renunciar aos nossos pensamentos, dar morte ao eu, aos nossos pensamentos, à nossa vontade, ao que a gente pensa e ficar com o que Deus pensa, com o pensamento dele, com a vontade dele. É o que foi falado, né? A mortificação é você ver que o problema está em você. Você vê o problema em você, vê a culpa em você, vê o problema em você. Vê que o problema é você e não Deus. E se mortificar. E com esse olho da mortificação, você enxergar que você enxerga que o problema é você, não ele. E aí você morre pro seu jeito de pensar e fica com o de Deus. Você se convencer que o problema está em você. Aí você se mortifica, se aniquila, se mortifica e fica com o pensamento de Deus, com o que Deus pensa, com a vontade de Deus, com Ele, não com você se mortifica. Agora esse trecho do volume 6, né? Do volume 6, que fala que a criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Esse trecho é muito importante a gente entender, né? Que ele fala que ele sendo homem e Deus, ele via tudo. Ele via todos os pecados, todos os castigos. Ele via as almas perdidas e ele queria agarrar tudo isso e destruir os castigos, destruir os pecados e salvar as almas. E ele queria sofrer não só um dia de paixão, mas sofrer todos os dias. Eu entendi assim, que parece que ele fala assim, eu queria ter sofrido tudo no lugar de todo mundo e ninguém sofrer nada. E ninguém sofrer nada. Ele sofrer no nosso lugar tudo. E ninguém sofrer nada. E destruir o inferno, e não ter castigo, e não ter purgatório. E todo mundo salvo. Mas para isso, para isso a gente não teria livre-arbítrio. Ele poderia ter feito isso, como foi explicado na escola. Ele poderia fazer isso. Mas e aí a gente ficaria como um robozinho. Sem livre-arbítrio. Sem a vontade. Sem liberdade. E seria digno de Deus. Seríamos imagem e semelhança de Deus. Ele ia poupar as criaturas, ia ser poupadas de castigo, de tudo, mas não seríamos livres. E a gente só seria possível isso se ele tivesse destruído a nossa liberdade. Se a gente não tivesse a opção de escolher. Só se a gente não tivesse a opção de escolher. Mas isso seria digno da sabedoria de Deus. A gente não ter a opção de escolher. A gente ser um robô, não ter opção. Não ser por nossa livre vontade amar a Deus. Mas seria assim, não tivesse outra opção. Você não tem liberdade, você não tem vontade. Então você ia amar a Deus, mas por uma
uma coisa assim que ia ser uma obrigação, porque você não tem vontade. Não ia ser um amor livre, ia ser um amor forçado, não ia ser livre. Não ia ser um amor livre. Então, assim, que eu entendi que ele fala, porque a Luísa, ela queria, ele fala pra ela vive falando, né, que ela queria sofrer tudo no lugar de todo mundo. E as criaturas seriam poupadas. Ela fala assim, ela vive em conflito com a justiça. A gente vê muito isso no livro do céu. Ela em oposição à justiça, ela não querendo a justiça de Deus. Ela não querendo que a justiça caísse sobre as criaturas. Ela em oposição à justiça, a gente vê muito isso. E aí, ela quer receber tudo nela e poupar as criaturas dos castigos. Ela não quer ver ninguém sofrendo, ela quer que caia tudo nela, o sofrimento. Ela vive em oposição à justiça. Várias vezes a gente vê, né? Ela em oposição à justiça, ela não aceitando a justiça. Que a justiça caia sobre as criaturas. E aí Jesus fala, né, que ela tá sofrendo a privação, porque ele tá castigando, e ela fica naquele embate ali com ele. E aí ele tá falando, você quer me superar? Porque você quer sofrer tudo no lugar das pessoas e elas não sofrer nada. Você quer me superar, né? Você quer... a minha humanidade via todo o sofrimento, via todos os pecados, os castigos, as almas perdidas e queria ter sofrido tudo. Não ter sofrido não só um dia de paixão, mas todos os dias para poder livrar as criaturas disso, poupá-las, mas teria destruído o livre-arbítrio das criaturas. E ele, e aí ele não fez isso. Jesus não fez isso. Então, a humanidade de Jesus adorou a sabedoria, adorou essa vontade, essa sabedoria dele, né, divina, e se resignou a receber os vazios da justiça na humanidade. Ele se resignou em receber esses vazios da justiça e ele não sofrer tudo na humanidade dele. E as criaturas receber não ter esses vazios na humanidade, esses vazios da justiça. Os vazios, que ele fala que os vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nesta vida, no inferno e no purgatório. Então ele não sofreu tudo, que ele falou, eu queria sofrer tudo. Minha humanidade viu e queria sofrer tudo. Não só um dia, mas sofrer a paixão todos os dias. Mas ele teria destruído o livre-arbítrio. Aí ele aceitou ter esses vazios da justiça na humanidade, mas não os vazios na divindade. A justiça na divindade está plenamente satisfeita, porque esses vazios da justiça são preenchidos com castigos nesta vida, no inferno e no purgatório. Então, se esses vazios da justiça, a justiça está plenamente satisfeita. Mas não caiu tudo na humanidade de Jesus, tanto que Jesus, as criaturas recebem os castigos, né? Os castigos caem nas criaturas, nessa vida, enquanto a gente está na terra, no inferno e no purgatório. O castigo é eterno, porque a criatura com seu livre-arbítrio escolhe o inferno. Por que existe o inferno, né? É a pessoa mesmo que escolhe o inferno. E a pessoa que é o que falou, né? A chave tá aqui. Por que existe o inferno? A própria pessoa escolhe o inferno. E muitas vezes a pessoa já escolhe em vida o inferno.
como falou, se a gente não... Foi muito esclarecedor, né? Essa parte da escola que falou, da aula que falou sobre a gente entender a gente entender o pensamento de Deus e não achar que porque existe o inferno, porque a pessoa vai para o inferno, porque a pessoa está no inferno, que tem esse castigo eterno, que isso que não é amor. Que Deus está falando amor eterno para aquela pessoa que está no inferno. A pessoa que está a alma que está no inferno, que é eterno, né? Passa uma mensagem assim tão de Deus, sobre Deus, que ele não errou. Ele não errou. Eu fiquei ouvindo e falei assim, se Deus, se a pessoa, por exemplo, a pessoa rejeita Deus, ela que rejeita, ela com sua própria liberdade rejeita Deus. Ela rejeita e continua rejeitando até o final. Gente, a pessoa, todo mundo, Jesus falou, todo mundo tem uma hora da verdade. E após mesmo Deus mostrando para a pessoa toda a verdade, no fim da vida, ela vê a verdade e mesmo assim ela rejeita essa verdade, ela rejeita Deus, ela rejeita o amor de Deus, ela rejeita, mesmo assim ela rejeita, mesmo assim ela rejeita mesmo depois da hora da verdade, ela rejeita. Se Deus, por exemplo, se essa pessoa não fosse para o inferno, se ela fosse destruída, se ela fosse assim, se ela sumisse, se ela deixasse de existir, o que seria? O que ia mostrar assim? Deus errou. Ele errou ao criar essa pessoa. Então ele destrói. Porque ele fez errado. Porque ele errou. Porque ele não amou essa pessoa. Porque faltou alguma coisa para ela poder aceitar vir para ele, né? Faltou alguma coisa. Então, essa pessoa, ele errou em algum momento. Sabe assim? Dá a impressão assim, passaria assim, seria uma verdade que ia falar assim, ele errou. Ele errou. Essa pessoa, ela faltou alguma coisa para ela. Ele não amou ela. Ela não recebeu toda a verdade. Ela não teve todos os elementos, todo o necessário para conhecer a verdade, para poder abraçar essa verdade, para poder conhecer Deus e saber quem Ele é. Ele não cuidou dela. Ele não cuidou dela. Faltou alguma coisa para ela. Como se fosse assim, um pai que com aquele filho ele errou. Então, como ele errou, ele tipo, para poder, como se na criação de um filho, ele tivesse errado na criação do filho, e aí então para poder suprir essa falta do amor dele, essa falta de amor que ele teve, essa falta de atenção, ele como se fosse ele, e aí o filho é muito rebelde, faz coisa errada e é um assassino e dá muito trabalho. Não é assassino não, pensa assim, um pai que tem um filho que é muito rebelde e faz muita coisa errada. E aí esse pai, ele fica se culpando, porque ele não amou o filho quando é pequeno, ele não cuidou do filho direito, ele não deu amor para o filho, ele não foi muito presente na vida do filho. E aí quando o filho cresce e ele é rebelde, ele faz coisa errada, ele é muito rebelde, o pai fica se culpando e fala assim, ele é assim porque eu não cuidei, ele é assim porque eu não amei, ele é assim porque eu não eduquei. Então esse pai, ele como se fosse ele passasse a mão na cabeça do filho e ele não castigasse o filho, ele não corrigisse o filho por essas coisas erradas que ele faz,
Porque ele fala assim, ele é assim porque eu errei com ele, porque eu não amei, porque eu não cuidei, porque eu não eduquei quando ele era pequeno. Então agora eu não posso cobrar dele, eu não posso castigar ele, eu não posso corrigir ele, eu não posso esperar que ele seja bom, porque eu errei na criação dele. Mas Deus não erra. Deus é perfeito. Deus não falhou na criação de ninguém. Deus não falhou ao criar todas as almas. Deus não falhou na, em nenhum momento na vida das pessoas, em nenhuma. Deus não falhou com ninguém. Deus nunca deixou de amar ninguém até a loucura. Então, ele não tem, isso em Deus não existe. Em Deus não existe falha, em Deus não existe falta de amor por ninguém. Um pai aqui da terra até tem isso, tem muitos pais que faz isso realmente. Que não cuida direito, que não ama, que não educa, e o filho fica rebelde. E aí ele tem esses pensamentos de culpa, mas Deus não tem culpa. Deus não se sente culpado, Deus não tem isso, Deus não falha com a criação de nenhum filho. Deus não deixa de amar eternamente, infinitamente todo ser humano. Então, se a pessoa rejeita Deus, se ela não entende Deus, e se ela rejeita Deus, mesmo depois que na hora da morte Deus mostra a verdade para ela, se a pessoa rejeita é porque ela quis rejeitar. Da parte de Deus não faltou nada. Da parte de Deus nunca falta nada para ninguém. Ah, mas tem gente que tem a vida assim, assim, assado, que sofre muito. Não falta o amor de Deus para ninguém. Não falta o conhecimento. Mas tem gente que não conhece. Não tem como. Ele se apresenta para todos. Ele deixou claro no livro do céu que todo mundo no ponto da morte tem a hora da verdade. Todos têm. Nenhum, não, todos têm essa hora da verdade. Então em Deus não tem falha. E se não existisse, se não tivesse o castigo eterno para a pessoa que rejeita, é como se ele desse um atestado assim: eu falhei. Para essa pessoa faltou meu amor, por isso que ele não me conhece, por isso que ele não me aceita, porque eu falhei, porque eu sou culpado, porque eu não criei, porque essa alma saiu com defeito. Não tem, isso não tem. Então a gente não pode pensar assim, não, a gente tem que entender isso. Como foi falado na escola, se a pessoa não entende isso, é porque ela não conhece Deus. Se ela acha assim, se a pessoa, tem gente que pensa assim, eu não acredito que Deus é um amor infinito se o inferno existe. O inferno existir significa que Deus não ama todo mundo, que ele não é assim, esse amor tão grande, porque o inferno existe. Eu não consigo encaixar isso na minha cabeça. Se você não consegue encaixar, é porque você não conhece Deus. Então, e essa aula foi assim, incrível pra gente. Se alguém ainda tem essa dúvida, para tirar. Presta muita atenção e tirar isso. E entender que a pessoa que está no inferno, ela escolheu. Que da parte de Deus não faltou nada, 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 nada. E ela vai ser atormentada justamente com essa verdade. É a verdade que atormenta. É muito sério, né? Então, assim... E esse trecho é incrível. Aí ele falou, né? Se o homem não tivesse o livre-arbítrio, jamais teria, teria sido digno do amor de Deus. O livre-arbítrio é muito incrível, a gente, como foi falado na escola, né? Como foi falado no vídeo. A gente vai pro céu, a gente vai estar no céu. Não por uma... por... Você tem uma dignidade
Você tem uma dignidade, você teve a escolha. Você escolheu, você tem uma dignidade ali de estar no céu, porque você escolheu estar com Deus. Você teve a liberdade, você teve a liberdade para escolher estar com Ele. E renunciou tudo, tudo, tudo. Você teve escolha, você teve outras opções, mas você escolheu Ele. No meio de sacrifícios, sofrendo, mesmo sofrendo, você continua com Ele. Você teve a liberdade, você teve a escolha. Você se sacrificou por Ele, por esse amor, para viver esse amor, para ficar com Ele. Teve um sacrifício. E aí você não que ele fala, né? Se o homem não tivesse a liberdade, seria como um filho em uma família estranha, que não tendo trabalhado junto com os próprios filhos, não tem direito a nenhuma herança, porque não trabalhou, porque não fez nada pelo pai. Mas com a nossa liberdade a gente tem como fazer por Deus, escolher Deus e renunciar a um monte de coisa e escolher Ele. Então é muito lindo entender isso, né? A gente tem a liberdade, a gente tem a escolha e a gente escolhe Deus. E renuncia muita coisa por Ele. Para viver para Ele, para ser só dele. Você renuncia um monte de coisa. Essa parte que falou, né, que a Luísa sofre a privação. Aí ela é uma coisa que ela não quer sofrer, mas que ela tem que se resignar, aceitar sofrer a privação. E Jesus, ele tem coisas que ele não gostaria que acontecesse, por exemplo, as almas perdidas, né? Mas ele se resignou e aceitou. E não destruiu o livre-arbítrio. E aceitou e se resignou que teriam almas que estariam perdidas no inferno. Ele se resignou. Então, para ser outro Cristo, a gente tem que ser como Jesus e se resignar. E aceitar situações que a gente não gostaria de passar, mas que acontece. E aí você, né, vai ser como Jesus. Se resignar a alguma coisa que você não quer sofrer, alguma situação, alguma coisa. Então ela fica ali, né, uma coisa que ela não quer sofrer, a privação de Jesus. Mas ela tinha que se resignar. E a gente às vezes passa por situações também que a gente não gostaria de passar, mas que a gente se resigna e aceita. E fica em paz e aceita. Imitando Jesus, assim como ele gostaria que não tivesse pecado, que não tivesse inferno. Como ele falou aqui, eu queria ter destruído tudo, a minha humanidade, queria tomar tudo em um punho e destruir. Mas se eu fizesse isso, destruiria, e ele poderia fazer, destruiria o livre-arbítrio. Ia infringir a sabedoria de Deus, que ia fazer filhos que são robôs. Não, sem liberdade. Que amam a Deus, mas sem liberdade, que não têm a liberdade de amar. Eles não. Pessoas que não amam livremente. Não é por amor que estão com Deus, mas por obrigação, porque não tem outra opção. Porque não tem outra opção. E aí a gente também passa por situações, às vezes, que não gostaria de passar, mas que a gente aceita, se resigna, né? Assim como Jesus. E a Aline falou, né, do problema dos cachorros, que é uma situação complicada, mas que ela se resigna e aceita. E pode acontecer várias situações na nossa vida, né? E você aceita e fica em paz e oferece para Deus o que você está sofrendo. Tudo por Deus, em Deus, né? Vê a divina vontade nisso, vê a vontade de Deus. Em toda situação se resigna a coisas que você não gostaria que não acontecesse, mas aconteceu. Aí eu tava hoje mesmo passando por uma situação complicada.
Eu tava arrumando as coisas aqui em casa, né? Terminando de arrumar as coisas. Planejei assim, eu vou terminar aqui o que eu tenho pra fazer. Eu tava lavando a roupa, vou terminar o que eu tenho pra fazer. E, eu vou à missa às 6 horas. Vou à missa às 6 horas. Não consegui lavar ontem porque teve um casamento durante o dia e não deu pra lavar. Então, vou lavar hoje. Fui lavar hoje. Aí, na hora que eu tava assim, tô terminando aqui pra ir tomar banho, pra ir à missa. Na hora que eu tô largando as coisas, eu falei, vou largar aqui, vou deixar pra terminar depois, pra ir à missa. Na hora que eu vou pra missa, que eu vou, põe o pé assim pra ir tomar banho, pra ir à missa. Meu filho começa a passar mal. E vomitou na casa inteira. E eu não tinha planejado limpar a casa hoje. Falei, vou lavar a roupa, só não vou limpar a casa. E ele vomitou na casa inteira. Ele saiu sujando a casa toda, o quarto dele, o corredor, o banheiro todo, a sala, a outra sala de jantar, o chão inteiro. E meu marido falou assim: arruma os meninos e se arruma pra gente ir à missa. Eu, como assim, vou à missa? Como que eu vou largar isso aqui? Vou à missa. O chão todo fedido. E ele queria que eu só passasse um pano, que eu pegasse um pano e passasse. Gente, não tem condição nenhuma. A casa fica insuportável. O mau cheiro fica insuportável. Ele não consegue ficar dentro de casa. Não tem como passar só um pano e acaba espalhando mais o negócio. Tem que lavar, tem que jogar água. E rapaz, aí eu fui limpar a casa, fui jogar água na casa com um produto de limpeza para poder tirar aquele fedor, lavar o banheiro todo e tudo. E eu já tinha ficado muito tempo lavando roupa, era muita roupa, muita roupa. E aí eu falei, eu vou à missa mais tarde, mas eu não. Quando eu terminei de lavar, minha casa é grande, quando eu terminei de lavar, não dava mais tempo de ir à missa. Aí eu assisti agora em 10 horas da noite pelo YouTube. Mas assim, eu fiquei o tempo todo aceitando o que estava acontecendo. Sem me revoltar, sem ficar chateada, sem ficar nervosa, sem ficar brigando, sem ficar murmurando, né? Como falou muito sobre isso na aula, né? O não murmurar, brigar, xingar. Mas a diferença, né? Murmurar, você falar o que tá acontecendo, desabafar, não é murmurar. Murmurar é você não aceitar, você ficar com raiva, você ficar revoltada, você brigar e xingar e não sei o que, ficar com rebeldia e não aceitar o que tá acontecendo. Não, eu aceitei tudo que tava acontecendo, mesmo cansada, mesmo esgotada já de tanto fazer as coisas. E aí, tipo assim, eu já tava cansada de ter lavado tanta, foi muita roupa mesmo. Muita mesmo. Mas ela lavar roupa é só pôr no tanque, na máquina. Não, não dava pra pôr só na máquina, que as roupas dos meus filhos é muito suja. E como tinha muita, eu não ia conseguir lavar tudo hoje. Eu lavo no tanquinho e vou jogando na máquina só pra enxaguar. E aí eu consigo lavar toda a roupa num dia só. Colocando no tanquinho, tirando, bate no tanquinho e joga na máquina. E aí eu consigo lavar tudo. Aí eu poderia ficar, mas eu aceitei. Amém, Senhor, amém. Vejo a vontade de Deus em tudo. Foi vontade de Deus, amém. Eu aceito, aceito. Mas não é uma coisa que você gostaria, eu quero, Senhor, que meu filho passe mal na hora. Não, você não quer que aconteça. Mas a gente aceita. E fica em paz. Fica em paz e resigna. A resignação, ele fala, né? É uma cera que une, que une. A resignação é uma cera que une e adoça e tudo. Você fica em paz, porque você aceita, você não fica com rebeldia dentro de você. Aceita tudo.
Mas se você fala, você tá murmurando, porque você tá falando, não, não tô murmurando, eu tô contando a história. Tem que entender a diferença, né? Eu achei interessante falar isso. A murmuração, você falar, contar a história. Às vezes você contar pro seu marido, nossa, olha o que aconteceu, isso e aquilo aconteceu no meu trabalho. Fulano falou isso, fulano falou aquilo e tá acontecendo isso. Não é murmurar, é falar, é desabafar. E até ontem mesmo a minha prima tava falando, Michele, você fala as coisas ou você guarda pra você? Eu falei, eu guardo nada, eu não guardo nada comigo. Eu falo tudo, eu desabafo tudo, eu tiro tudo, eu não fico guardando nada. Não, porque ela tava falando que o marido dela guarda tudo, a gente conversando, né? Lá no casamento e ela. Ele falou, não, eu não falo nada, eu guardo tudo. Eu falei, eu não, eu guardo, eu não guardo nada. Eu durmo todo dia tranquilo porque eu desabafo. Inclusive, como falou, se você vai fazer no psicólogo, a terapia é falar. Se você vai para um psicólogo, o remédio, a terapia, o tratamento da mente, o psicólogo, ele vai fazer você falar tudo o que está dentro de você. Você vai fazer terapia, você vai no psicanalista. O que você vai fazer no psicanalista? Você vai falar. Você vai falar. Porque você falando, você coloca para fora tudo aquilo e você mesmo vai refletindo em tudo que aconteceu e vai soltando e vai refletindo e vai resolvendo aquilo dentro da sua mente. Então, fala, não fica guardando. Isso não é murmurar. A gente às vezes confunde, né? A questão do silêncio, a questão da murmuração, pensar, murmurar, então não posso falar nada, não posso nem contar o que aconteceu. Não, isso não é murmurar. O silêncio é você não abrir a boca, não falar nada. O silêncio é interior. O silêncio é interior. Então é diferente, tem que entender, não pode levar as coisas ao pé da letra, assim. Então é importante isso aí, né? Então, que foi falado na aula, do resignar situações, aceitar situações. Tem coisas que não dá para resolver. Tinha como eu resolver essa situação? Tinha como eu mudar a situação que estava acontecendo? Não tinha, foi uma coisa que aconteceu. E se mostrou que aconteceu. Não tinha como eu mudar. Tinha como eu largar a casa suja, a minha casa cheia de gente, e deixar tudo sujo? Não tinha como. Então, o que eu faço? Aceito e vou limpar. Simples assim, é bem simples. Pega o pano e limpa. Só isso. Eu fui agradecendo. Obrigado, Senhor, porque agora eu vou limpar essa casa, que a casa estava suja. Só que eu não tava de plano limpar. Aí o menino suja, graças a Deus, Senhor, agora. Aí veio uma força, assim, uma coragem para limpar tudo, jogar água em tudo, lavar tudo. Que eu não tava pensando em fazer. Mas enfim, é isso. Então é muito, muito incrível tudo que Jesus falou nessa escola, né? Como sempre. Tem muito mais coisa, né? Muito mais coisa, mas depois eu faço mais uma meditação. Foi muitas luzes, muitas luzes. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.